como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, lembrem-se, continuem participando das rodas de conversa que acontecem de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. O link é sempre enviado diretamente para o seu WhatsApp e lá você pode escolher qual desses dois horários é melhor para você entrar. Nas rodas de conversa, eu estou enviando um link com uma planilha do Google Docs, onde vocês podem acessar qual a aula e o link direto para o vídeo, assim vocês conseguem fazer as atividades. Ou seja, entrando na roda de conversa, você tem acesso direto a essa planilha, porém, vocês também vão receber essa planilha no WhatsApp. Então, é um jeito de facilitar todo esse processo para todos vocês, ok? Bem, turma, hoje vocês vão montar o cenário para fazer a atividade relacionada ao que nós já vemos conversando nas rodas de conversa, que são as coisas que nós fazemos com a nossa família, ok? Primeiro de tudo, dessa vez eu fiz o processo um pouquinho diferente, então vocês vão assistir um time-lapse, ou seja, uma animação muito mais rápida do que realmente levou o tempo para fazer, de um esboço para então montar essa cena. Então, só para que vocês entendam a atividade, vocês vão escolher alguma atividade que vocês fazem com a sua família. Como no caso eu moro com o meu namorado e com os meus bichinhos, para não precisar expor meu namorado nem nada disso, eu fiz como se fosse eu sozinha, seguindo a recomendação da Joyce. A Joyce, em uma das rodas de conversa, deu uma dica de fazer uma coisa bem da rotina mesmo, e eu decidi fazendo lavando louça. E aí vocês vão ver que no cantinho eu vou adicionar meus dois gatos, mas só na versão final. Então, como vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma atividade que vocês façam com a família de vocês, que tenha sido algo que vocês fizeram bastante na quarentena, e vocês vão ilustrar isso no papel primeiro, para poder usar de base e depois fazer no Canva, ok? Então vamos lá. Inicialmente você vai pegar o seu caderno de desenho ou uma folha à parte que você tenha e você vai fazer aí um quadrado, ou você vai tentar fazer o mais compacto possível para que caiba numa postagem de Instagram quando a gente tiver que transportar isso lá para o Canva. Então, qual que é a minha ideia? Com base no que a Joyce falou, ela teve essa ideia de fazer algo super da rotina mesmo. Então, como lavar a louça ou tirar o lixo e assim por diante. Como eu comentei no começo do vídeo, para que eu não precisasse expor nada nem ninguém da minha casa, eu decidi fazer como se fosse eu lavando a louça com os meus bichinhos ali no canto, e eles vão ser adicionados na parte de animação. Então, o que eu pensei, como sou eu lavando louça, eu posso fazer uma ilustração só para que eu tenha uma noção do espaçamento, né? Por isso que eu falei que é importante que vocês façam um quadrado ou algo que seja mais próximo possível de um quadrado para poder caber na postagem do Instagram. E isso vai ajudar vocês a ter essa noção de espaço e sobre o que desenhar. No caso de vocês, vocês podem desenhar vocês com a família, com o irmão, com um tio. O que importa é que seja alguém que fez essa atividade com você. Ou se você, por exemplo, for filho único e só você ficou em casa, os pais tiveram que sair para trabalhar, qual foi a atividade que você mais fez? O que eu mais fiz foi ficar deitada, relaxando, curtindo Netflix. Você vai se ilustrar nesse processo. Então, você vai pegar o seu caderninho e vai fazer essa ilustração. O importante é que a gente pense de uma outra forma, que a gente tenha esse outro olhar sobre essas atividades que foram totalmente corriqueiras e de rotina, porque foi aí, como nós conversamos ao longo das rodas de conversa, que o processo de resiliência foi acontecendo em cada um de nós. Importante citar que a minha pia tem uma janela bem grande ali, então é por isso que eu estou fazendo essa marcação atrás da minha cabeça, né? Então essa personagem que está aí com a perninha inclinada sou eu, é como se fosse um autorretrato. E atrás tem esse retângulo maior que eu tô deixando selecionado, que é uma janela. Lá no Canva fica mais explícito, né? Fica mais fácil de vocês entenderem, mas é só para vocês não acharem que é algum tipo de armário ou sei lá o que. Ali na verdade é uma janela, ok? Então ali eu fiz o meu filtro de barro, que quando a gente fizer a versão animada, talvez a gente consiga localizar algum filtro de barro dentro do Canva, depende muito da atualização, e vou fazer ali com espuminha na mão, né, para parecer que eu estou esfregando ali ou enxaguando essa louça. A minha pia
ela não é super alta, então eu posso aproveitar isso para poder justificar a altura dos meus gatitos, como vocês vão ver na parte de animação. Então, basicamente, esse começo é você conseguir fazer um rascunho para expressar a sua ideia. Então, eu já conversei com vocês, a gente já fez live falando sobre isso, né? Sobre como é importante que vocês respeitem o processo do rascunho, porque é ali que sai a ideia. E nesse caso, fazer a ilustração antes vai ajudar, porque vocês vão poder ter uma noção de onde colocar essas peças. Então, quanto mais geométrico for esse seu desenho do papel, quando você conseguir passar para o Canva, você vai ter mais peças similares, ok? Isso sem falar na possibilidade de usar os stickers para poder fazer algumas coisas. Um ponto importante é, esse desenho tem que ter alguma característica que lembre você. Então, no meu caso, eu fiz ali com o meu cabelo cacheado e vocês podem fazer com qualquer outra característica, ok? Ao finalizar esse desenho, hoje a gente vai ver a parte 1, que é a montagem do cenário, e eu vou explicar para vocês como passar esse desenho lá para dentro do Canva. Uma vez que você está no Canva, você vai ter que ir na opção do botão Upload, clicar no botãozinho roxo de fazer upload e ele vai abrir a sua pasta de arquivos, ok? Como eu falei para vocês, o ideal é que esse desenho estivesse aí quadradinho ou o mais quadrado possível para poder se encaixar numa medida de post para Instagram ou para que pelo menos se encaixasse numa medida de apresentação, né? Que é aquela de PowerPoint que também serve pra gente. Fiz isso no Canva, ele não dá acessibilidade às camadas. Então fiquem cientes do que vai acontecer aqui. Para poder desenvolver essa arte no Canva, o que vai acontecer é nós vamos ter que cobrir o desenho, ou seja, o desenho ele nunca vai sumir, não é como no sketchbook que a gente consegue bloquear as camadas. Esse desenho realmente não vai sumir daqui, ele vai ficar nessa parte de baixo. Como que eu vou fazer então? Como eu já sei que esse desenho ele vai ficar aparecendo, ele vai ficar de fundo, o que eu posso fazer é ir cobrindo aos poucos, começando também de trás para frente. Então percebam que eu começo fazendo a minha porta, então eu vou fazer todo o espaço da porta. Ela é uma dessas portas normais de metal, que tem a parte de cima de vidro. E aí, para poder fazer o efeito de vidro, é só você colocar um quadrado ou um retângulo, né? A depender aí da medida da sua porta e dessa parte de vidro da janela, onde você pode colocar ele azul e aplicar uma leve transparência, porque assim vai dar a impressão de que ele é vazado, né? De que dá para ver lá fora. Ou, no caso, se fosse um vidro e estivesse escuro, que tivesse esse reflexo. Então é assim que geralmente se faz efeito de vidro, né? Você coloca o mesmo objeto, só que numa cor azulada e com uma leve transparência. Como eu falei, é uma porta de metal, por isso eu estou usando bastante essas tonalidades de cinza que estão aparecendo na tela aí para vocês. Para poder dar esse efeito de que são várias camadas diferentes de alumínio. Eu acredito eu que seja feita de alumínio, porque ela é bem prateada. Fiz isso, ajustei tudo direitinho da maneira que eu preciso. Eu vou começar a montar a pia, porque também é um elemento que está atrás. A minha pia é branca, com portas brancas e gavetas pretas. Então, para poder fazer isso direitinho, eu só preciso duplicar os retângulos. Então, o que vai acontecer? Essa primeira base do desenho ela é bem geométrica. Você só vai precisar usar retângulos ou círculos, pelo menos no meu caso, né? Que são basicamente coisas retas, fora o filtro de barro. Então, quando vocês forem fazer o de vocês, tentem simplificar o traço. Eu acho que já citei com vocês na roda de conversa que simplificar o traço significa tentar enxergar ele como se ele fosse só um objeto. Então, por exemplo, um braço ele pode ser só um retângulo, ou a gaveta ele pode ser um retângulo esticadinho, e assim por diante, porque aí você não vai ter dificuldade de encontrar peças no Canva. Lembrem sempre disso. Então, quando estiverem no processo de fazer o desenho no papel, simplifiquem o traço para que vocês consigam achar objetos geométricos que se encaixem. Ali, eu acabei esbarrando no desenho sem querer, mas é só puxar ele de volta para o lugar onde ele estava, que não vai atrapalhar. Como eu falei, cada objeto que a gente adicionar vai ficar por cima desse desenho. E aqui começa a minha
caçada pelo filtro de barro em sticker. O que vai acontecer é que o Canva não tem um filtro de barro em sticker, ele sequer tem um filtro de água em sticker. Ele tem torneira, ele tem filtro de café, ele tem filtro de muitas coisas, mas infelizmente ele não tem um filtro de barro. Então, este filtro de barro vai ter que ser feito usando formas básicas. E vocês vão ver que vai ficar até melhor do que se eu tivesse pego um filtro pronto nos stickers. Aqui eu tô adicionando um brilhinho no café, porque aí fica a curiosidade, né? Enquanto eu estou lavando louça, geralmente eu passo um café e aí eu tomo o café depois. Então eu vou deixar ali com brilhinhos. Por isso que eu falei pra vocês desenharem algo que seja realmente da rotina de vocês. Porque isso também são jeitos de registrar memórias sem ser com fotos. É um jeito de registrar essas memórias de uma maneira mais artística. Bem, uma vez que o filtro não apareceu, eu vou aproveitar para fazer os outros elementos. Então eu vou procurar ali o detergente, porque detergente com certeza deve ter algum tipo de garrafinha. Ou eu já posso partir para a montagem do filtro. Um filtro de barro, para quem já viu, é basicamente um cilindro ou uma parte cilíndrica com uma base que é o pezinho. Então, nem é uma forma geométrica muito complexa de se achar. Eu só realmente fiquei admirada que no meio de tantos stickers não tinha nenhum tipo de filtro, nenhum mesmo. Então, talvez na atualização de vocês tenha, ou talvez não tenham stickers assim. Para poder fazer o filtro de barro, eu usei 3 peças. Esse retângulo de bordas arredondadas, onde eu aproveitei só diminuir. Um retângulo mesmo para fazer a base, ou como se fosse a perninha. E aí, um segundo retângulo de bordas arredondadas, só que bem achatado e bem fino, para poder fazer a base, que é onde ele se encaixa. Então, foi bem rápido de fazer. A única coisa que eu preciso adicionar agora são as linhas. Lembrem também que nessas partes de ferramentas básicas, onde a gente tem as formas, ele também tem linhas, então algumas coisas vocês podem resolver com linhas. Lembrando que linhas vazadas não possuem preenchimento, então o que eu quero dizer com isso, que se você desenhar uma caixa usando essas linhas, não tem como preencher. Não caiam nesse erro igual nós caíamos lá no Corel e no Illustrator. A gente tem que saber que linha é linha, objeto é objeto, ok? Aqui eu já estou praticamente finalizando, colocando a tampinha no meu filtro. E aí a única coisa que eu vou procurar agora são elementos para que eu possa fazer a torneira, né? Então a torneira tem uma torneira simples daquela de tampinha, de levantar, uma torneirinha de plástico. E aí tá basicamente feito. O que nós vamos fazer na segunda parte? Na segunda parte desse vídeo, nós vamos procurar colocar elementos que façam com que o cenário ganhe mais vida e ganhe realce e fique mais interessante. Então, por isso, vocês vão ver que eu montei somente os planos de fundo e objetos grandes, para que na segunda parte a gente ache elementos interessantes. Então, já fica a dica para vocês, quando vocês forem fazer a ilustração, que é a primeira etapa dessa atividade, já pensem em quais são os elementos que vocês querem que tenha animação. Então, por exemplo, uma TV pode ter uma tela de animação. Se tá todo mundo mexendo no celular, os celulares podem ter notificação. Ou, por exemplo, se for algo muito de rotina, sou eu varrendo a casa. Você pode colocar plantas se mexendo, caso você tenha plantinhas. E também pode colocar elementos do lado de fora, algum pássaro passando pela janela, esse tipo de coisa. Para que esse cenário fique mais rico de informação e, como eu sempre comento, deixe a sua arte aí mais interessante, ok? Mas não tem nada disso na minha casa, não tem plantas ou algo do tipo. Tudo bem, você também pode colocar só porque seria legal e traria vida para esse cenário, que é exatamente o que eu vou fazer. No desenho no papel eu não coloquei os gatos, mas na versão final eles vão aparecer cantando e com brilhinhos junto comigo neste cenário aí de rotina. Quando você terminar a segunda parte, lembra de me enviar via WhatsApp com o seu nome, ok? Aqui eu só vou finalizar o meu filtro de barro adicionando 2 linhas para poder marcar a divisão, né? Se você já viu um filtro de barro de perto, você sabe que eles são 2 pedaços. Uma parte de cima com a água que vai ser filtrada e a parte de baixo com a água que acabou de filtrar. Para fazer essa divisão eu uso 2 linhas com a mesma cor da torneira e também a mesma cor da
estampa. Assim você mantém uma cartela de cores e uma paleta bonita e interessante para sua arte e faz com que o contraste continue, ok? Então também é bastante importante pensar em quais cores você vai querer para o seu desenho. Ali eu só tô colocando o selo que ele tem e basicamente já está tudo pronto. Então agora é só aguardar para a segunda parte desse vídeo que vai sair ainda essa semana.